Na Roma renascentista, uma família poderosa destacou-se por estar imersa no pecado e na imoralidade. Estamos falando da família Borgia. Esta família produziu 2 papas e se tornou famosa pelo seu nepotismo, depravação e desejo de poder. Os Borgias possuem uma fama sombria, que inclui subornos, sexo e nepotismo. Mas foi nesse meio que foram eleitos 2 papas provenientes do poderoso clã. Eles foram uma das famílias mais influentes do século XV e XVI e tinham origem espanhola, mas foi em Roma que fizeram sua fama. Seus 4 principais membros são lembrados como exemplos de maldade e ganância. São eles 2 papas, Calixto III, Alexandre VI, o cardeal César Borgia e ainda não podemos nos esquecer de Lucrécia Borgia, irmã de César e tida como símbolo da crueldade feminina. O ramo mais famoso da família Borgia se originou com Alfonso de Borgia, filho de uma família de status mediano em Valência, na Espanha. Alfonso foi para a universidade e estudou cânone e direito civil, onde demonstrou talento, e depois de formado começou a ascender na igreja local. Depois de representar sua diocese em assuntos nacionais, Alfonso foi nomeado secretário do rei Afonso V de Aragão e se envolveu profundamente na política, às vezes atuando como enviado do monarca. Logo, Alfonso se tornou vice-chanceler e depois regente quando o rei foi conquistar Nápoles. Ao demonstrar habilidades como administrador, ele também promoveu sua família, até interferindo em um julgamento de assassinato para garantir a segurança de seus parentes. Quando o rei conquistou Nápoles, Alfonso se mudou para a cidade italiana. Em 1439, ele representou Aragão em um conselho para tentar unir as igrejas oriental e ocidental, mas ele falhou, porém impressionou por suas habilidades. Quando o rei finalmente negociou a aprovação papal para seu domínio de Nápoles, em troca de defender Roma contra rivais italianos centrais, Alfonso teve como recompensa a sua nomeação para cardeal, em 1444. Ele então se mudou para Roma no ano seguinte. A esta altura, ele tinha 67 anos. E assim, o nome Borgia se fez presente na capital italiana. Pode até ser estranho, até certo ponto era bem controlado. A próxima geração dos Borgia seria muito diferente. Seus sobrinhos foram levados para Roma. O mais novo, Rodrigo, foi destinado à igreja e estudou direito canônico na Itália, onde se consolidou como mulherengo. Um sobrinho mais velho, Pedro Luís, foi destinado ao comando militar. As coisas iriam mudar com a eleição de Alfonso para o papado. Em 8 de abril de 1455, logo após ser feito cardeal, Alfonso foi eleito papa, em grande parte porque não pertencia a nenhuma facção importante e parecia destinado a um reinado curto devido à idade. Ele assumiu o papado com o nome de Calixtus III. Como um espanhol, Calixtus tinha muitos inimigos prontos em Roma, e ele começou seu governo com cuidado, para evitar as facções inimigas, embora sua primeira cerimônia tenha sido interrompida por um motim. No entanto, o rei de Aragão convocou o novo papa para uma cruzada, e ele recusou, o que levou ao rompimento entre o rei e Calixtus III. Calixtus não queria desviar suas atenções, queria promover sua família e fincar suas bases em Roma. Para isso, ele se utilizou de toda forma de nepotismo. Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos, em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. E originalmente, o termo aplicava-se exclusivamente no âmbito das relações do Papa com seus parentes, particularmente com o cardeal sobrinho. Então, o nepotismo não era incomum no papado. Na verdade, permitiu que os papas criassem uma base de apoiadores. O papa fez com que seus sobrinhos virassem cardeais com apenas 20 anos, atos que escandalizaram Roma por conta dessa baixa idade. Rodrigo era habilidoso e bem-sucedido. Pedro recebeu um comando do exército, e as promoções e riquezas fluíram. Rodrigo tornou-se o segundo no comando da igreja, e Pedro tornou-se duque e prefeito, enquanto outros membros da família receberam uma série de cargos. Quando o rei Alfonso morreu, Pedro foi enviado para tomar Nápoles, que havia retornado a Roma. Os historiadores acreditam que Calixtus pretendia dar Nápoles a Pedro. No entanto,
Pedro não conseguiu conquistar a cidade e teve que fugir dos inimigos, morrendo pouco tempo depois de malária. Calixtus não viveu muito tempo depois disso e acabou morrendo em 1458. Rodrigo Borgia, que aos 27 anos já era um dos cardeais mais influentes de Roma, foi o responsável pela introdução da Inquisição na Espanha, em seus tempos de cardeal em Valência, levando a julgamento mais de 13.000 judeus convertidos entre 1480 e 1492. No conclave após a morte de Calixtus, Rodrigo era o cardeal mais jovem, mas desempenhou um papel fundamental na eleição do novo Papa, que viria a ser Pio II. A mudança funcionou, e para um jovem estrangeiro que havia perdido seu patrono, Rodrigo se tornou um aliado importante do novo Papa, e foi confirmado como vice-chanceler. Rodrigo Borgia era um homem de grande habilidade e perfeitamente capaz nessa função, mas também amava as mulheres, a riqueza e a glória. Ele então abandonou o exemplo de seu tio Calixto e começou a adquirir benefícios e terras para garantir sua posição. Adquiriu castelos, bispados e dinheiro. Alguns relatos sugerem que Rodrigo era muito bonito e dotado da habilidade de falar com boa retórica. Mulheres eram tão atraídas por ele que diziam que tal atração era mais forte do que um ímã atraído pelo ferro. O cardeal tentou manter uma imagem que agradasse os meios políticos da Igreja Católica, mas ele acabou sendo advertido pelo Papa Pio II, que ficou sabendo do seu comportamento promíscuo. O religioso mantinha em segredo vários relacionamentos com mulheres, e ele teve até alguns filhos bastardos. Opa, mas o Papa podia ter filhos? Você deve estar se perguntando. Bem, como cardeal, Rodrigo deveria viver em celibato, mas isso não o impediu de ter várias amantes e de ser pai de vários filhos, mesmo enquanto Papa. E ele não foi o único sacerdote a ter filhos, mas a forma como ele abertamente reconheceu muitos deles e procurou fazer com que os filhos tivessem uma carreira bem-sucedida, foi tida como algo incomum até para os cardeais mais corruptos da época. Seus filhos mais famosos foram César Borgia, que nasceu em 1475, e uma filha chamada Lucrécia, que nasceu em 1480. Em 1464, o Papa Pio II morreu. Até se tornar Papa, Rodrigo andou na corda bamba. Em 1469, ele foi enviado para aprovar ou recusar o casamento entre Fernando e Isabel de Castela. Ao aprovar a união, ele ganhou o apoio dos reis católicos. Rodrigo estava de olho no trono papal e trabalhou duríssimo para garantir aliados. Em 1492, com a morte do Papa Inocêncio VIII, Rodrigo juntou todos os seus esforços e subornou quem tinha pela frente. Assim, foi finalmente eleito Papa Alexandre VI. Antes mesmo de assumir o papado, Rodrigo começou a demonstrar sua força e dar indícios de como seria seu mandato. Durante o conclave que o elegeu, Roma vivia um período de extrema violência. Os assassinatos chegavam à casa das centenas. Assim que foi eleito, resolveu dar uma resposta à situação. Mandou identificar os bandidos, ordenou a destruição de suas casas e que fossem enforcados no lugar em que moravam, para ficarem expostos e servir de exemplo para a população. No dia 26 de agosto, quando foi nomeado Papa, ele tinha a cidade em paz e aos seus pés. Os primeiros beneficiados da ascensão do Papa foram seus filhos. César Borgia tornou-se cardeal em 1493. Parentes chegaram a Roma e foram recompensados, e os Borgias logo se tornaram um tipo de peste na Itália. Para tentar pacificar a região italiana, ele tentou usar seus dotes diplomáticos, casando sua filha Lucrécia, que tinha apenas 12 anos, com Giovanni Sforza, descendente de uma rica família de Milão. Mas o casamento não durou muito. O marido fugiu e pediu o divórcio, alegando que havia um caso de incesto entre Alexandre e Lucrécia e de Lucrécia com César. E esses rumores persistem até hoje. O tratamento dado aos opositores da família Borgia era bem peculiar. Se alguém se colocasse no meio dos interesses políticos, não havia pudor em matá-lo. Uma das práticas mais comuns era o envenenamento. Normalmente uma substância letal colocada na comida ou na bebida do inimigo. Por conta disso, Alexandre VI ficou conhecido como Papa Veneno. Em 1494, o rei Carlos VIII da França invadiu Roma e conquistou Nápoles.
Para fazer isso, ele contou com o apoio de uma rica família italiana, os Orsini. Assim, o Papa chamou seu filho Giovanni, que estava na Espanha, para que ele comandasse as tropas da Santa Liga contra os inimigos. Porém, o jovem Giovanni foi assassinado na noite de 14 de junho de 1497. Seu pai lançou uma investigação intensa sobre o assassinato, apenas para acabar com ela abruptamente uma semana depois. Embora a família Orsini tivesse motivos de sobra para matar Giovanni, mais tarde houve rumores de que seu irmão, César Borgia, teria cometido o assassinato. E por isso, o Papa interrompeu as investigações. Com a morte de Giovanni, César representava o futuro para Alexandre, em parte porque os outros membros da família estavam morrendo ou eram muito fracos. O Papa deu um jeito de se aliar ao novo rei francês, Luís XII, e César também se casou com um membro da família de Luís, e como dote, recebeu um exército. O jovem, que tinha apenas 23 anos, iniciou uma carreira militar notável, sendo inclusive usado como um modelo de príncipe para Maquiavel. Alexandre olhou para a condição dos estados papais, deixada em desordem após a primeira invasão francesa, e decidiu que uma ação militar era necessária. Ele então ordenou que César, que estava em Milão com seu exército, pacificasse grandes áreas da Itália central para os Borgias. César teve sucesso inicial, mas dependia da ajuda dos soldados franceses. Com o sucesso militar na Itália central, César foi ganhando cada vez mais poder e, claro, passou a se vingar daqueles que lhe difamaram, incluindo o segundo marido de Lucrécia. Com isso, ela teve que se casar uma terceira vez, com o Duque de Ferrara. Apesar de ser um arranjo político, Lucrécia foi feliz no terceiro casamento e conseguiu uma vida confortável na corte. Parecia que tudo estava indo bem para os Borgias, mas em meados de 1503, aos 73 anos, Alexandre morreu vítima de malária, mas também acredita-se que ele tenha sido envenenado. Quando César descobriu que seu pai havia partido, seu reino ainda não estava consolidado. Estava lutando contra grandes exércitos estrangeiros no norte e no sul, e ele também estava profundamente doente. Além disso, seus inimigos voltaram correndo do exílio para ameaçar suas terras, e quando César não conseguiu coagir o conclave papal, ele se retirou de Roma. Ele ainda tentou enfrentar articulações políticas contrárias aos Borgias, mas suas cidades foram tomadas e as fontes de renda secaram. César foi preso e levado à Espanha, de onde fugiu e retornou à Península Itálica. Mas a vida clandestina não duraria muito. Depois de matar inúmeros inimigos, foi assassinado em 1507, aos 31 anos. Foi com ele o último resquício do grande poder dos Borgias. Lucrécia sobreviveu à malária e à perda de seu pai e irmão. Sua personalidade a reconciliou com seu marido, sua família e seu estado, que ela assumiu cargos na corte agindo como regente. Ela acabou morrendo em 1519. Nenhum Borgia jamais se tornaria tão poderoso quanto Alexandre, mas houve muitas figuras menores que ocuparam posições religiosas e políticas, como Francis Borgia, falecido em 1572, que foi feito santo. Na época de Francis, a importância da família estava diminuindo, e no final do século XVIII ela havia morrido. Alexandre e os Borgias se tornaram famosos por sua corrupção, crueldade e assassinato. No entanto, o que Alexandre fez como Papa não era algo novo. Na verdade, ele levou as coisas para outro patamar. As orgias e os incestos fazem parte das lendas que buscavam atacar os Borgias, e na maioria das vezes era feito por inimigos da família. O Papa tinha uma vida sexual sabidamente intensa, e algumas fontes sugerem que César tinha sim fixação pela irmã. Mas quando olhamos a trajetória de Lucrécia, é difícil acreditar em incesto. Os valores morais eram outros. Temos que ter isso em mente para não cometermos o anacronismo de julgarmos o que aconteceu com os olhos de hoje. Determinadas práticas, como o envenenamento e o assassinato, eram usados por todos os tiranos da região. No caso dos Borgia, o agravante foi a concentração de poderes seculares e religiosos. Esses fatos, aliados a produções artísticas exageradas sem pesquisa histórica séria, fez com que o imaginário no entorno da família crescesse bastante.
Dados os devidos descontos, eles cometeram sim atos condenáveis. Mas numa situação em que matar rivais, dar filhas a casamentos de interesse e vender cargos eclesiásticos não era estranho e sim algo comum, eles não eram uma aberração dentro da realidade do Renascimento. Eles apenas iam seguindo o padrão. Pessoal, vocês já fizeram vários pedidos sobre a família Borgia, então fizemos esse vídeo resumido sobre a família no geral. Futuramente pretendemos trazer vídeos individuais dos membros da família Borgia. Ainda pode demorar um pouco, mas se esse vídeo bombar, a gente pode adiantar os trabalhos. Então, para dar aquela força, comentem aqui embaixo se vocês querem vídeos individuais dos membros da família Borgia. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!